Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus capítulo 2, verso 14 e verso 15. Dia 11, título: Por que Jesus veio? Acho que Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15 é meu texto favorito do Advento, porque não conheço nenhum outro que expresse tão claramente a conexão entre o começo e o fim da vida terrena de Jesus, entre a encarnação e a crucificação. Esses dois versículos deixam claro por que Jesus veio, ou seja, para morrer. Seria ótimo usá-los com amigos ou parentes não crentes para explicar-lhes, passo a passo, o nosso ponto de vista cristão sobre o Natal. Essa explicação poderia ser assim, uma sentença de cada vez. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. O termo filhos é tomado do versículo anterior, Hebreus 2,13, e se refere à descendência espiritual de Cristo, o Messias. Veja Isaías capítulo 8, verso 18 e capítulo 53, verso 10. Esses são também os filhos de Deus. Em outras palavras, ao enviar Cristo, Deus tem em vista especialmente a salvação de seus filhos. É verdade que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, João capítulo 3, verso 16. Mas também é verdade que Deus está especialmente reunindo em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos, João capítulo 11, verso 52. O desígnio de Deus era oferecer Cristo ao mundo e realizar a salvação de seus filhos. Veja 1 Timóteo capítulo 4, verso 10. Você pode experimentar a adoção por receber Cristo, João capítulo 1, verso 12. Destes, carne e sangue, também ele, igualmente, participou. Isso significa que Cristo existia antes da encarnação. Ele era Espírito, ele era a palavra eterna. Ele estava com Deus e era Deus. João capítulo 1, verso 1, Colossenses 2, 9. Mas ele tomou carne e sangue e revestiu sua deidade com humanidade. Ele se tornou plenamente homem e permaneceu plenamente Deus. Esse é um grande mistério em muitos aspectos, mas está no coração da nossa fé e é o que a Bíblia ensina. Para que, por sua morte, a razão pela qual Jesus se tornou homem era morrer. Como Deus puro e simples, ele não podia morrer pelos pecadores, mas como homem, ele podia. Seu objetivo era morrer. Portanto, ele precisou nascer humano. Ele nasceu para morrer. A Sexta-feira Santa é a razão do Natal. Isso é o que precisa ser dito hoje sobre o significado do Natal. Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ao morrer, Cristo desarmou o diabo. Como? Ao cobrir todo o nosso pecado. Isso significa que Satanás não tem motivos legítimos para nos acusar diante de Deus. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos capítulo 8, verso 33. Sobre que fundamento ele justifica? Por meio do sangue de Jesus. Romanos capítulo 5, verso 9. A arma definitiva de Satanás contra nós é o nosso próprio pecado. Se a morte de Jesus remove o pecado, a principal arma do diabo, a arma mortal que ele tem, é retirada de sua mão. Ele não pode pleitear a nossa pena de morte, porque o juiz nos absolveu através da morte de seu filho.
e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Logo estamos livres do pavor da morte. Deus nos justificou. Satanás não pode derrotar esse decreto. E Deus deseja que nossa segurança final tenha um eleito imediato em nossas vidas. Ele deseja que o final feliz remova a escravidão e o medo do agora. Se não precisamos temer o nosso último e maior inimigo, a morte, então não precisamos temer nada. Podemos ser livres, livres para a alegria, livres para outras pessoas. Que grande presente de Natal de Deus para nós e de nós para o mundo. Olá, você acabou de ouvir o nosso 11º devocional de Natal, porque Jesus veio. E lendo esse devocional, meditando sobre ele, o que vem de mais forte no meu coração, no meu espírito, é entender que ele nasceu para morrer. E nós precisamos morrer para nascer. Foi o que o Espírito falou ao meu coração. Nós precisamos morrer para nascer. O maior presente, a maior honra que nós podemos dar ao sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz é reconhecermos nosso pecado, morrermos para nós mesmos e nascermos da água e do Espírito. Nascermos do poder de Jesus. Ele veio nesse mundo para nascer e morrer. Nós precisamos morrer para nascer para uma nova vida em Cristo, em nome de Jesus.